se é que esse vídeo vai chegar agora para vocês na parte da manhã. Não sei. Estou preparando aqui com esse intuito. Vai ser uma fala rápida. Eu estou em mais uma etapa do nosso processo de planejamento estratégico para a igreja. E essa é uma etapa que pede uma certa explicação. E aí eu não queria tomar o tempo da nossa reunião de hoje à tarde explicando. Se eu puder fazer isso aqui rapidamente nesse tutorial, eu acho que é mais prático e objetivo. Nessa etapa nós vamos pensar um pouco o que nós denominamos, o que é denominado aqui, né, no trabalho de alvos de discipulado. Nós vamos olhar para aquelas pessoas que Deus nos confiou, as pessoas que chegam ao nosso convívio, à igreja, né? Qual é o nosso alvo, o que esperamos alcançar com essas pessoas que nos foram confiadas por Deus. E aí nós queremos partir da declaração de missão que consta no documento de nossa igreja. Essa declaração já existe, está lá registrada, e é a nossa declaração de missão. E a declaração de missão diz assim: conduzir as pessoas a Cristo e torná-las discípulos comprometidos. Esta é a nossa declaração de missão, a missão da Igreja Evangélica Comunitária do Carpina. E aí nós traçamos aqui dois objetivos para a gente poder trabalhar este alvo. Veja que dentro da declaração de missão envolve conduzir pessoas e torná-las discípulos. E a gente vai ter que pensar nessas dimensões que envolvem essa missão. Primeiro nós temos que, como objetivo, ter um retrato completo de um discípulo comprometido. Olhando de fora, se nós quiséssemos traçar o perfil, que perfil seria este, né? Como a gente consegue identificar essa pessoa como discípulo comprometido? Então a ideia é essa: ter um retrato completo de um discípulo comprometido, quem essa pessoa era antes de conhecer Cristo, e depois de ter conhecido Cristo, o que essa pessoa vai se tornar ao longo do processo de discipulado. Que é isso que nos propomos, né? Torná-las discípulos comprometidos. Isso fala de um processo. Então é um retrato que a gente vai tirar desse discípulo, dessa pessoa, ao longo desse processo de discipulado. E o segundo é o retrato de nossa igreja na totalidade. Agora nós vamos pensar na comunidade como um todo. A ideia aqui é tentar enxergar o nosso estilo de vida cotidiano, ou como nós vivemos como igreja, como comunidade. Para isso nós vamos trazer algumas perguntas para nos ajudar a entender esses objetivos aí, né? Alcançar esses objetivos. Perguntas que foram divididas do discipulado e da comunidade na totalidade. Então, do discipulado, nós dissemos que nossa missão é conduzir pessoas a Cristo. Mas como faremos isto? Como conduzimos pessoas a Cristo? Como se tornarão discípulos comprometidos? O que é, ou como se identificar, ou como identificar um discípulo comprometido? Em quarto, quais os meios que nós vamos empregar nesse processo de discipulado? Em quinto e último lugar, como será medido o desenvolvimento, sobretudo o desenvolvimento espiritual desse discípulo? Como é que a gente mede para saber se realmente ele está alcançando aquilo que a gente fixou como meta para um discípulo comprometido? E aí, para essa pergunta aqui, a gente tem que pensar em matéria do que ele precisa crer, das virtudes que ele precisa ter, desenvolver, e das práticas fundamentais que ele precisa no dia a dia realizar. A dica é essa. A dica é olhar as palavras que Jesus falou, porque essas palavras ajudam a caracterizar um discípulo maduro. Para quem tem uma Bíblia onde as palavras de Jesus são destacadas em vermelho, fica fácil pensar melhor nisso. É só um caminho, é só uma dica. E, em segundo lugar, acerca da comunidade, nós temos que ter um retrato de nossa igreja na totalidade, olhando de fora para a comunidade, quem está chegando, o que consegue perceber do nosso estilo de vida no dia a dia, né? No cotidiano, como vivemos. E aí temos 3 perguntas importantes com relação à comunidade, né? Como é a relação dessa comunidade com Deus? Como é a relação dessa comunidade entre irmãos, a questão mais fraternal, né? O amor entre os irmãos, a relação entre os irmãos. E, terceiro e último lugar,
como é a relação desta comunidade, a igreja em sua totalidade, com o mundo, partindo do entorno ali, né? Dos que nos cercam ali, né? Jerusalém, Judéia, enfim. E a dica é pensar na identidade em Cristo, no companheirismo com outros irmãos, na fé, né? E na prática do cuidado com os outros e no testemunho ao mundo. Então é uma dica que pode nos ajudar a responder essas questões. Eu estou preparando o formulário para que através do formulário seja mais prático responder a essas questões. Então o tutorial foi mais para a gente explicar e tentar ganhar tempo com isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode manter contato aqui para a gente tentar explicar para vocês, tá certo? Um grande abraço aí, a gente segue se falando.